Segundo Coríntios, capítulo 7, o versículo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Hoje eu quero falar sobre o assunto abordado aqui no versículo 1 de 2 Coríntios 7, onde diz que, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. Hoje eu quero falar sobre o tema: é preciso purificar. É preciso purificar. Quem não acha que tem necessidade, quem pensa que não tem necessidade de purificação, é talvez o maior sinal e alerta, é um maior aviso de que aquela pessoa que assim pensa está precisando de purificação mais do que ela imagina e provavelmente mais do que as pessoas ao seu redor. O grande pregador Spurgeon, ele falou o seguinte, ele disse: eu acredito que com quão mais santidade vive o homem, mais ele lamenta por aquilo que é impuro. Então, quanto mais santidade nós temos, quanto mais purificação nós buscamos, mais óbvio fica para aquela pessoa o quão ele está precisando de mais purificação. Quando a gente está sujo, podre, nojento, fedendo, imundo, a gente não percebe muito o grau de sujeira. Já está tudo do outro lado da ponte, digamos assim. Mas quando nós estamos limpinhos e cheirosinhos, aí nós ficamos mais sensíveis à sujeira, mais sensíveis à impureza. Você talvez já esteve ao lado de alguém, não aqui no culto, claro, mas talvez você já esteve sentado ao lado de alguém que obviamente está precisando se purificar com um bom banho. Alguém já esteve nessa situação, talvez sentado no ônibus, talvez andando na rua, talvez aqui na igreja? Não, aqui na igreja não, mas enfim, na sala de aula, no trabalho, né? E a pessoa, o coleguinha do seu lado está precisando demais de fazer alguma coisa a respeito do problema. E todos percebem, menos quem? Quem não percebe? O dito cujo, o ofensor, ele não está muito ligado. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós estamos impuros, o que acontece é que a gente não percebe a impureza. Por quê? Porque está tudo lá no balaio, está tudo ali no meio, tudo no bojo. E nós não percebemos. Então, Spurgeon sabiamente disse, quanto mais santidade nós buscamos e nós temos, mais nós vamos perceber a necessidade que nós temos de purificar mais ainda. E quanto menos santidade nós buscamos e temos, menos nós somos sensíveis àquelas coisas, aos pecados, às transgressões e impurezas em nossas vidas. Assim é no mundo espiritual. Então hoje eu quero falar e mostrar e perguntar se você sabe o porquê, o do que e para o que nós devemos então nos purificar. Então, começando a partir do versículo 1 que nós lemos, a segunda metade, bom, tira o versículo inteiro, é só um versículo, não vai machucar ninguém ler ele todo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, por que se purificar? Qual o motivo? Qual o alvo? A gente se purifica porque a nossa santificação precisa ser aperfeiçoada, como nós lemos aqui, aperfeiçoando a santificação. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando a nossa santificação. A palavra aperfeiçoada, no dicionário, quer dizer completar ou terminar o que está incompleto ou inconcluso.
Então, a nossa santificação, na realidade, ela nunca estará terminada nessa vida. Nós temos que entender rapidamente quais são os 3 processos, e cada processo que eu vou falar diz respeito a uma parte do ser humano: corpo, alma e espírito. Quando você é salvo, o que é justificado, o que é salvo, é o seu espírito, que estava morto, se tornou vivo. A justificação é um ato, é instantâneo. O momento que você crê, o seu espírito é vivificado e justificado, e você nunca vai ser mais ou menos salvo do que naquele momento. Ninguém vai ser mais salvo do que foi no dia que você foi salvo. Eu fui salvo mais ou menos 8 horas da noite, outro fuso horário, mas não interessa. No dia 21 de julho de 91, completou 31 anos, semana passada, algumas semanas atrás. Mas eu sou tão salvo hoje, 31 anos depois, sou tão salvo quanto eu era naquele dia, e eu vou ser tão salvo naquele dia como hoje, como a eternidade. Ou seja, é um ato acabado, concluído, não tem mais o que fazer. Eu ouvi, entendi, recebi Cristo como meu total e suficiente Salvador. Assunto encerrado, eu estou salvo, estou justificado. Espírito. O corpo, que está aqui, ele não está nem um pouquinho tratado pela nossa salvação. Esse corpo aqui não foi afetado em nada. Esse corpo é o mesmo corpo, é a mesma carne, é a mesma natureza que havia antes, agora e sempre haverá até quando, pastor? Até o arrebatamento. Porque no arrebatamento, quem morreu está enterrado ou cremado ou enfim, sumido. Quem morreu vai ser ressuscitado, e quem estiver vivo será transformado, e aí, nesse instante, o nosso corpo será glorificado. Mais uma vez, é um ato, é instantâneo, é uma vez só. No momento está zerado. Não tem nada sabe, não tem nada, não está glorificado. Isso aqui não está glorificado, a carne não está glorificada, o corpo não está glorificado. Nós temos a alma. Então temos 2 eventos, salvação e glorificação, justificação e o arrebatamento. Aí tem a alma. A alma não é um ato. A alma é um processo. E esse processo se chama santificação. E é justamente isso. É quando a alma ela vai sendo purificada, ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada. Mas não é um evento como é a salvação, a justificação. Não é um evento como vai ser o arrebatamento ou a glorificação do corpo. Isso é um processo chamado santificação. E esse processo vai andar de acordo com a nossa purificação. Por isso que diz assim, purifiquemo-nos aperfeiçoando a santificação. Aperfeiçoando por quê? Aperfeiçoar significa completar, terminar algo que está incompleto, inconcluso. O que está incompleto, inconcluso? A santificação do quê? Do espírito? Não, o espírito está salvo já, se você é salvo. O corpo não chegou lá ainda, vai chegar. O que está incompleto é a nossa alma, que precisa ser santificada. E esse processo de aperfeiçoamento da santificação se dá em conjunto com purificação. Então, quanto mais purificado nós somos, quanto mais nós buscamos a nossa purificação, mais avançado é a nossa santidade. Entendendo que ninguém jamais vai completar 100% essa santificação. Mas não é motivo para a gente falar, bom, já que não vou completar, então... Porque é baseado na santificação que nós receberemos galardões no tribunal de Cristo. Ninguém vai chegar lá no céu, no tribunal de Cristo, e falar, Jesus, eu fui salvo, eu aceitei a sua salvação. Ele vai dizer, grande coisa, o que foi que você fez para isso? Porque eu fiz tudo, Jesus falando. Eu que vim, eu que sofri, eu que vivi, eu que me entreguei, eu que sofri, eu que morri, o que foi que você fez? Não tem galardão porque você foi salvo. Se você foi salvo, eu estou muito contente, Deus está muito contente, mas não tem nada a ver com você. O mérito nosso não tem nada. No tribunal de Cristo, ninguém vai chegar lá e falar, ô Jesus, olha meu corpo glorificado, que maravilha. Olha esse corpo, que maravilha. Jesus vai dizer, o que foi que você fez para a glorificação do seu corpo? Não fez nada, foi Deus Pai que transformou. Então você não tem mérito nenhum na glorificação do corpo ou na justificação do espírito.
O que vai levar em conta os nossos galardões, a nossa posição, a nossa morada eterna celestial, sabe o que vai ser? A nossa santificação. Quão aperfeiçoada ela está. Quanto mais aperfeiçoada, maior será o nosso galardão. Melhor será a nossa morada. Melhor será a nossa posição no céu. Eu falei hoje de manhã, na mensagem da manhã, o céu não vai ser todo mundo igual. Todo mundo voando nas nuvens tocando harpa. Isso não existe. O novo céu, a nova terra. A nova terra vai ser um planeta bem maior do que esse. E lá haverá cidades, haverá governo, haverá posições, haverá cargos. O cargo que nós teremos nessa nova terra vai depender do tribunal de Cristo, que vai depender da nossa santificação, que está atrelada diretamente à nossa purificação. Então, para quê? Por que purificar? Para aperfeiçoar a nossa santificação. Santificação pode ir mais rápido ou mais devagar. Ela pode ir para frente ou para trás, ou estacionar, dependendo de como nós buscamos a nossa purificação. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, o quê? Purificar de toda a injustiça. Uma forma de a gente buscar purificação é confessando os nossos pecados. Mas para fazer isso, nós temos que saber, nós temos que reconhecer, nós temos que nomear, nós temos que confessar. Confessar os nossos pecados não é falar, Deus me perdoe pelos meus pecados. Pronto. A palavra confessar, no grego, é a palavra homologos. Homo, de igual, ou o mesmo. Logos vem de palavra, ou raciocínio, pensamento, lógica. A palavra lógica vem de logos, para quem não sabe. Então, quando nós confessamos, nós estamos homologando. Você, quando homologa alguma coisa, você tem que fazer aquilo de forma específica, não de forma genérica. Então, chegar para Deus e falar, Deus me perdoa os meus pecados. Isso é genérico demais. Deus sabe cada um dos nossos pecados. Mas nós temos que nomeá-los não para o benefício de Deus, mas para o nosso benefício. Então, ir para Deus e nomear, reconhecer os nossos pecados. Ah, pastor, acho que isso não é importante. Tudo bem, aqui fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se você não fizer isso, não haverá purificação, não haverá santificação e vai estar estancada, parada. Por isso que é importante a gente confessar os nossos pecados. De forma direta, de forma precisa, de forma específica. E não simplesmente meus pecados. Não, tem que ser correto. Quando você compra um veículo, por exemplo, você vai lá no Detran homologar. Você não coloca lá um carro vermelho. Não. Tem que colocar a marca, o modelo, o tipo de combustível, quantas portas, quantos passageiros. Isso é específico. Quando você compra uma casa, você não vai no cartório e coloca um imóvel em Maceió. Não. Você tem que colocar o bairro, a rua, o CEP, tem que colocar a quadra, a folha, é tudo específico. Homologação é específico, confissão é específica. Quando você vai pedir perdão para alguém, é a mesma coisa. O irmão, me perdoa aí, viu? O que eu fiz foi errado. O que você fez? Não, eu fiz isso. Tem que ser específico. Senão, não tem o quê? Purificação. Sem purificação, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Purificar significa tornar-se puro, livrar-se de impurezas, sanear, limpar, depurar. E o próprio dicionário, que é um livro secular, consta livrar-se de pecados e manchas morais. Eu aconselho quem não assistiu a série que nós falamos sobre perdão, que explica vários tipos de perdão. Não vamos fazer isso agora, mas eu aconselho você a acessar e estudar bem esse tema. Eu diria que sempre foi, mas nesses dias de forma mais intensa, é impossível viver nesse mundo sem mancha,
sem se sujar, sem se manchar com o mundo. Por isso que é preciso estarmos purificando-nos, confessando, buscando a purificação dia a dia, constantemente. Senão acumula. Se você passar uma semana sem tomar banho, todo mundo percebe. Não, professor, mas eu tomo banho uma vez por mês. Se tem alguém assim sentado ao seu lado, depois do culto vamos ter um batismo. A gente pega o sabão lá de trás e a gente faz um batismo aqui e resolve o problema. Mas, gente, espiritualmente é a mesma coisa. A gente não pode deixar acumular. Não pode, depois, amanhã, estou sem tempo. Não tem tempo. Tem que fazer tempo. Por favor. Ou como diz o livro, por favor. Faça tempo. Não brinque. Especialmente espiritualmente falando. A impureza acumulada, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida e vai se alastrar pelas demais áreas da nossa vida. Tito 1,15. Esse é um versículo interessante que muita gente não tem direito, mas eu vou explicar. Todas as coisas são puras para os puros. Estamos falando de pureza, de purificação. Então, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Muita gente acha o seguinte: para os puros, tudo é puro. Todas as coisas são puras para os puros. Então, se eu sou puro, então eu posso fazer uma coisa impura e vai ser puro, porque eu sou puro? Não, não é isso que está falando. O contexto aqui, se você ler o restante do versículo, fala sobre os infiéis e os contaminados. Contaminados quer dizer o quê? Os impuros, os contaminados, os infiéis. Aí está atrelando infidelidade com impureza. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, o coração e a mente da pessoa que não se purifica, ela está contaminada e, consequentemente, tudo se torna impuro. Tudo se torna com motivos errados, tudo se torna cinzento, e ele perde aquela noção, ele perde a consciência, ela fica cauterizada. Ela não tem um norte moral. Ela não consegue enxergar o que é puro, o que é impuro. Tudo para ele é impuro. A Bíblia fala, aquilo que nós fazemos sem ser pela fé é o quê? É pecado. Então, para tal pessoa, mesmo fazendo algo, alguém contaminado, mesmo fazendo algo que não é errado, mas como ele está contaminado e a sua bússola está desnorteada, até as coisas puras se tornam impuras porque eles não estão tendo a fé, não estão tendo o entendimento, como falar aqui, o seu entendimento e consciência estão contaminados, estão impuros. Quando você permite impureza na sua vida, ela vai se alastrar e vai contaminar o seu entendimento, a sua consciência e vai afetar, desnortear, descarrilhar toda a sua vida em relação à pureza ou impureza, e a sua santificação estará afetada. O versículo 14, que é o versículo anterior, mostra o efeito que o entendimento e a consciência contaminada tem. Tito 1,14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Isso é o versículo 14. Logo depois fala, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, eles começam então a aceitar o que diz aqui, fábulas judaicas. Esquece o judaico, fábulas. O que é fábula? É história para boi dormir. São bobagens, são fábulas que se ensina, se prega, se crê por aí, e você acaba aceitando, internalizando aquilo, crendo naquilo. Achando que aquilo de alguma forma vai afetar, vai ajudar. Você começa a engolir história para boi dormir. Você começa a acreditar em bobagem, em erro. E continua aqui. Fábulas judaicas, mandamento de homens.
Você começa a achar, bom, se os homens falam que está ok, se o mundo faz, então está tudo bem. E a sua consciência, o seu entendimento não lhe acusa, não lhe afeta. E você acaba continuando no erro, achando que não está no erro. Por quê? Porque o seu entendimento, sua consciência estão contaminados, ou seja, impuros, e você vai cair em fábulas religiosas, aqui o contexto era os judeus, mas fábulas religiosas. E o que tem de fábula religiosa voando por aí é cômico. Fábulas religiosas e mandamento de homens, ou seja, o que o mundo faz, o que o mundo aceita, o que o mundo permite, o que o mundo fala que está tudo bem. Isso você não vai ver como algo que precisa ser tratado. E a sua purificação, a sua santificação vai estar em ponto morto, não vai para canto nenhum. Por isso que precisamos de santificação. Por isso que precisamos de purificação. Se não purificarmos a nossa consciência e entendimento, estarão contaminados e, consequentemente, tudo se torna impuro. Nada se torna certo. E o resultado final é impureza. Olha comigo agora no versículo 1, mas no finalzinho do versículo, em 2 Coríntios 7, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Outra parte interessante do versículo. Purificar da carne e do espírito. O elo entre a carne, eu expliquei agora há pouco que o homem é carne, alma e espírito. O elo que existe entre a nossa carne e o nosso espírito é a alma. É o elo. O nosso espírito e a nossa carne, eles estão lutando entre si, é o que fala lá em Gálatas capítulo 5, eles estão lutando para ter o controle da alma. A alma é onde está o nosso pensamento, nosso raciocínio, nossos desejos, apetites, enfim, nossas memórias. O que hoje se chama nosso psique, nossa mente, quem nós realmente somos. O espírito e a carne, eles estão lutando para ter controle e domínio da alma. Porque quem controla a alma, controla tudo. Então, a imundícia entra pela carne, tentando afetar o espírito. O espírito, se você lá em 1 João, o espírito que é nascido de Deus, ele não peca. O espírito é impossível pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Tá? Você vai lá em 1 João, você lê coisa do tipo, aquele que peca não é de Deus. Aquele que é nascido de Deus não peca. Como que não peca? O que é nascido de Deus é a carne que é nascido de Deus? Não. É a alma que é nascido de Deus? Não. O que é nascido de Deus? O espírito. O espírito do homem é nascido de Deus. Então o espírito, ele não peca. A carne peca. Então aqui está falando que nós temos que buscar a purificação da imundícia da carne e do espírito. Como que nosso espírito pode ficar impuro? Veja bem, não é que ele vai pecar, ele vai ficar impuro. Como? Através do elo. Através da alma. Então a carne vai ter que afetar a alma vai tomar as decisões erradas e isso vai afetar o nosso espírito. Quando você começa a se envolver em coisas erradas, em pecado, em transgressão, em rebeldia, você está afetando o seu espírito. Você está quebrando, trincando o seu espírito. E assim como um balde trincado não consegue segurar água, assim um espírito quebrado não consegue reter o poder de Deus, a paz de Deus, a comunhão com Deus, ele vaza. Se encher, ele vaza. E vai-se embora o poder, vai-se embora a paz, vai-se embora a influência. Por quê? Porque o espírito foi afetado pelas decisões da alma que está sob o controle da carne. Por isso que aqui fala, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Coloca primeiro a carne. Por quê? Porque é a carne que vai trazer a tentação, a fraqueza. É da carne que vai entrar o erro, o pecado. É da carne. E a alma, obedecendo a carne, cometendo, vivendo, se rebelando, vai afetar o espírito.
Temos que ter muito cuidado. Purificamos o espírito através da purificação da carne. Purificamos a carne dando poder, nos rendendo, nos submetendo ao Espírito Santo de Deus, que fala o nosso espírito. Pelo mesmo, clamamos Abba, Pai, como fala lá em Romanos. Quando nosso espírito se rende e submete ao Espírito Santo de Deus, então esse espírito controla a alma, que controla a carne, e a carne, então, sob controle, não pode afetar a alma, que vai tomar decisões erradas, que irá afetar o espírito. Essa é a ordem. Então é preciso purificar e manter as obras da carne controladas. Lá em Gálatas 5,19 nós temos essas obras da carne. Gálatas 5,19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas. Quer dizer isso, as obras da carne se veem, se manifestam, são evidentes. Dá para cheirar a impureza. Não é algo que fica escondido muito tempo. Vem à tona mais cedo ou mais tarde. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Esse tipo de coisa é o que a carne quer trazer. E esse tipo de coisa, preste bem atenção, todas estas obras da carne, todas elas, estão presentes na nossa carne. Na minha, na sua. Pode ser em forma embrionária, pode ser apenas uma semente, ou se você descuidou, pode ser que é uma baita de uma árvore. Que já cresceu, já expandiu, já tem raiz, já tem galho, tem tronco, tem tudo. Mas se não isso, pelo menos a semente. Todos nós temos a capacidade e a propensidade de cometer todas essas obras da carne. E quando nós pensamos, eu nunca, aí que está o problema. Eu nunca cometeria isso, eu nunca faria isso, eu sou incapaz de fazer isso. Aí que jaz o problema. Porque quando nós descuidamos e não atentamos, porque afinal de contas eu nunca vou fazer isso, eu sou incapaz. Você não é incapaz, você e eu somos muito capazes. Esse é o problema, nós somos todos muito capazes de ter tudo isso. Isso está onde? Está na carne, são as obras da carne. Essas obras da carne querem influenciar a alma, para a alma cometer essas coisas, o que vai afetar o nosso espírito e vai corromper, atrapalhar a nossa santificação. O nosso corpo, a nossa carne, ela é uma reflexão indireta da nossa alma. Eu vou repetir. O nosso corpo, aquilo que você pode ver. Você não vê o meu espírito, você não vê a minha alma. Mas o corpo, o que o corpo fala, como ele fala, aonde ele anda, com quem ele anda, o que ele faz. Tudo isso que é manifesto, é visível, é uma reflexão indireta da nossa alma. Quando a carne domina a nossa alma, nós vamos ter as obras da carne. Elas serão manifestas e evidentes. Elas vão criar perna, vão criar voz, vão criar perna, elas vão estar, todo mundo vai poder ver. São evidentes. Então, o corpo reflete o estado da alma. Então, como você se porta, as suas decisões e atitudes, tudo isso é um reflexo de quem está influenciando a sua alma. Ou o corpo, a carne, ou o espírito. Quando é o espírito influenciando sua alma, quando é o espírito que está tendo domínio da sua alma, quando estamos nos submetidos ao espírito, o que se manifesta são os frutos do espírito e não as obras da carne. É só bater o olho.
E a pessoa experiente, a pessoa espiritual, a pessoa sábia, enxerga. Sabe quem não enxerga? A pessoa que está com a purificação estacionada. Ela não enxerga nos outros e principalmente não enxerga em si. Pelo contrário, ela acha que está abafando. Eu sou demais. É igual aquele coleguinha no trabalho que não toma banho uma semana e você está usando um pregador de roupa aqui no nariz e ele acha que é uma rosa do vale, um lírio do vale, uma rosa cheirosa. Cheirosa tu é, meu amigo, mas não é de rosas que você cheira. É a mesma coisa. Mesma coisa. Você junta um monte de tais pessoas, nenhum sente a impureza do outro. Nenhum sente. Agora, chega alguém limpinho, cheirosinho lá dentro, fala, uhul! O que foi que aconteceu aqui? O grupo está... Do que você está falando? Não faz a mínima ideia. Por quê? Porque não há purificação. Não há santidade. Aí não enxerga nos outros, não enxerga em si. Aí acaba andando e se misturando com pessoas impuras, pessoas não em santificação, pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, e elas não percebem. Não sentem o mau cheiro, não sente. Quando nós não temos santificação, nós perdemos este alarme. Tem muitas situações e pessoas que quando nós entramos e chegamos perto, sininhos devem tocar. Opa, o que é isso? Alguma coisa está errada aqui. Gente, quando eu falo pessoas impuras, entenda, todos nós somos impuros. Estamos falando apenas no grau. Como eu disse, ninguém vai conseguir santificação 100% neste corpo, nessa vida, nunca, jamais. Mas não é motivo para a gente meter o pé na jaca, chutar o pau da barraca. Falar, então pronto. Não é motivo para fazer isso, gente. Não é motivo para jogar tudo, os cuidados para os ares e seja o que Deus quiser. Não é motivo para isso. Como nós lemos aqui, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você teme Deus? Porque quem teme Deus busca a purificação. Quem teme Deus busca aperfeiçoar, completar a sua santificação. E quem não teme Deus é um tolo. O tolo diz no seu coração, não há Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente. Então por que vive como se não cresce em Deus? Por que vive igual os ateus e os impuros e os infiéis? Você crê em Deus? Então viva como Deus. Você tem o temor de Deus? Então viva como alguém que tem temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme Deus, nem sabedoria tem. Você pode não enxergar o vento, mas você consegue enxergar os seus efeitos. É disso que eu estou falando. Eu não enxergo o seu coração, eu não enxergo o grau da sua santificação, mas eu posso ver os efeitos. Eu posso ver o vento soprar, balançar as árvores, derrubar o fruto. Eu posso ver folhas e lixo soprando no vento. Eu sinto o vento no meu rosto. Mas eu não estou vendo o vento. Eu não estou vendo o seu coração. Eu não estou vendo a sua santificação. Mas eu estou vendo os efeitos. Eu estou vendo, estou ouvindo, estou observando. Quando eu falo eu, não é eu. Qualquer um pode ver isso. Qualquer um que tenha sabedoria, qualquer um que tenha um grau maior de santificação. Frisando, ninguém é santo e nem vai ser santo nesse corpo, nessa vida. Não é uma questão de ter uma atitude de eu sou melhor do que você, eu sou mais santo que você. Não, porque quanto mais santo você é, mais você percebe o quão mais santo você precisa ser. E quanto menos santo você é, menos você vê necessidade de purificar e santificar.
E o irônico é que as pessoas com menos purificação, menos se purificam. Por quê? Porque se acham que já chegaram. Já completaram, eu já estou, eu sou santo. Eu não tenho nada a mudar, eu estou já perfeito. Para que mudar? Última coisa esta noite, olha ainda no versículo 1 de 2 Coríntios 7, finalzinho. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O alvo, a finalidade, como nós falamos, da purificação é a santificação que ocorre na alma. Só é possível através do temor de Deus. Logo, portanto, falta de santificação é falta de temor de Deus. É coisa de nécio, de tolo. Eu vou ler o Salmo 14, versículo 1. Eu falei agora há pouco sobre ele. Disse o nécio, ou tolo, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Agora veja a consequência. Tem se corrompido. O nécio se corrompe. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Fazem-se abomináveis em suas obras. Quando a Bíblia fala que Deus acha algo abominável, imagina a coisa mais nojenta que você pode imaginar. A coisa mais repugnante que você pode imaginar. Aí você multiplica por 1 milhão. Pronto. Quando fala aqui que são abomináveis, eles são impuros, nojentos para Deus. Por quê? Porque não tem temor de Deus. E a purificação e a santificação é feita no quê? No temor de Deus. Então, se você não teme Deus, você não vai ter santificação, não vai ter purificação. E você vai ser abominável para Deus. Você vai ser, suas obras serão todas abomináveis, tem se corrompido. Aí diz, não há ninguém que faça o bem. Então a pessoa que não teme Deus não faz o bem. E mesmo quando faz o bem, está corrompido. É isso que nós lemos agora há pouco, lá em Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, impuros e infiéis. Nada é puro, porque até o bem que o infiel, até o bem que o impuro comete, é abominável. Como é que fala aqui? Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ninguém dentre os nécios. O nécio não faz bem, mesmo quando faz o bem, ele não faz bem. Por quê? Porque está contaminado, está tingido, é abominável, é corrompido, é imundo, é impuro. Vou dar um exemplo. Eu chego da roça. Estou cheio de lama, pó, poeira, suei o dia inteiro. Mexi nos animais lá, estou todo cheio de... Aí eu vou na sua casa e falo, não se preocupe, irmão, eu vou fazer um lanche para você. Tem certeza, pastor? Deixa eu chamar aqui o iFood, é melhor. Não, fica aí. Aí eu vou lá, abro a sua geladeira, pego o queijo, pego a manteiga, no armário pego o pão, aí eu pego uma faca, eu pego o pão e abro o pão no meio, aí pego uma fatia de queijo, aí pego uma fatia de presunto, eu não fiz o bem? Eu não fiz um lanche para você? Aí eu vou pegar uma laranja e fazer um suco de laranja. Uma limonada mais saudável. Aí eu pego o limão, corto, aí com a minha mão faz assim, ó. Boto entre as duas mãos e... para pegar a última gotinha da vitamina C. Aí eu mexo com o dedo. Me diga uma coisa, eu não fiz o bem? Eu não fiz um lanche? Eu não vou alimentar o faminto? Pastor, passou a fome. Sinceramente, eu não quero comer mais nunca. Até o bem que faz é abominável. Olhe que situação a pessoa que não busca santificação se coloca, onde até o bem que ela faz
não vai contar para o tribunal de Cristo que nós falamos no começo. Por quê? Porque é abominável, está corrompido. Então quer dizer que até... A Bíblia fala, busque a santificação, purifiquemo-nos. Vou até ler aqui o que diz exatamente. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Gente, se a gente não faz isso, nós vamos pagar o preço aqui e na eternidade, nós vamos perder galardão. Até o bem que a gente faz é abominável. Porque nada é puro para os contaminados infiéis. Nada. Por quê? Porque é impuro. Como pode um manancial mau dar água doce? Como pode uma árvore má dar bom fruto? Como pode alguém impuro, sem santificação, fazer... Não tem. Eu entendo, todos nós somos impuros. Eu venho repetindo isso. Não é uma questão de você ser santo e puro. Você nunca vai ser. Mas a questão é a sua busca, é a purificação, é a santificação. Por isso que o Spurgeon falou, quanto mais santificação se tem, mais nós percebemos o quanto nós precisamos santificar, purificar mais ainda. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um santo, 100% imaculado. Não, senão ninguém aqui é para lugar nenhum. Mas é o processo. Como está o processo da sua purificação? Como está o processo da sua santificação? Não ignore. Porque vai impactar a sua vida aqui e vai impactar a sua eternidade. Deus não pode abençoar alguém que está nem aí para a santificação. Repetindo pela enésima vez. Só porque a completa santificação não pode ser alcançada, não é motivo para chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, jogar tudo para os ares e viver igual o cão. Esse é o problema. Devemos sim buscar no temor de Deus, com humildade, com sinceridade. Olhe comigo para 2 Coríntios 6, a gente leu 2 Coríntios 7, vamos ler o texto imediatamente anterior a 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 6, finalzinho, olha especificamente o versículo 14 e 18. Purificar para o quê, pastor? Lá no céu, galardão, tribunal de Cristo? Sim. Mas olha o que fala aqui. Porque em 2 Coríntios 7:1, ele faz menção, ora amados, pois que temos tais promessas. Que promessas? O versículo 1 do capítulo 7 fala, vamos purificar porque temos tais promessas. Que promessas? As promessas que ele acabou de falar anteriormente, no versículo anterior, versículo 6, e olhando no versículo 14, fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está prometendo. Pastor, que promessas? Ele está prometendo aqui ter um relacionamento. Aqui não se fala em salvação, mas em comunhão. Ele promete habitar e andar entre nós. Habitar em nós e andar entre nós. Ele promete ser o nosso Deus e nós sermos o povo dele. Ele promete nos receber. Ele promete ser o nosso pai e nós os seus filhos. Note, apesar daqui estar falando pai e filho, aqui não está falando sobre salvação. Por quê? Porque se aqui fosse sobre salvação, então quer dizer que salvação pode ser alcançada pelos nossos méritos.
É só eu fazer o quê? É só eu não ter sociedade com eles, é só não ter comunhão com eles, é só eu não tocar nada, é só eu fazer alguma coisa. Então aqui não está falando sobre salvação. Esse receber é receber em relacionamento. Um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento dinâmico com Deus. Quando? Quando nós buscamos purificação, que é justamente aqui. Não vos prendais a um jugo desigual. Além de comunhão, quando nós não buscamos a purificação, a santificação, nós nos prendemos a um jugo desigual. O que é um jugo? Um jugo é um implemento agrícola que você coloca dois animais, um de um lado do jugo e o outro do outro lado do jugo. O que um animal faz afeta o outro. Então, quando você não busca santificação, você se coloca num jugo desigual. De um lado tem alguém do mundo, e do outro tem você, supostamente espiritual. Vai ajudar. O mais fraco vai ajudar o mais forte. O impuro vai ajudar o puro. Não. Vai ser um calo no pé. Vai ser uma pedra no sapato. Vai ser um tropeço. Vai ser um fardo. Vai atrapalhar. Por quê? Você está debaixo de um jugo desigual. Porque um lado é mais pesado do que o outro. Então, quem não busca santificação se compromete e se afunda cada vez mais na impureza e na desobediência. Então, nós temos que fazer o quê? Sair do meio deles, se separar, se afastar. Não ter sociedade, comunhão, concórdia, parte, consenso com as coisas do mundo. Ah, pastor, mas eu não vejo problema com isso. Pois é. Como nós vimos agora há pouco, está dando ouvidos e crença a fábulas judaicas e mandamento de homens. Aí você começa a se colocar num jugo desigual. Você começa a fazer, se portar, se ajuntar, o que vai comprometer e vamos perder aquela comunhão. Se parecermos com o mundo, estamos impuros. Nós devemos ser um povo peculiar. O que é isso? Específico. Não estou falando de parecer de você botar um crachá. Ah, tem os mormons, né, que usam crachá. Tem que usar crachá, é? Não. O nosso crachá deve ser a nossa vida, nosso modo de vida, nossa interação com as pessoas. Deve ser notório a nossa honestidade, nossa ética, nossas palavras, nossa prontidão para ajudar e auxiliar, nossa generosidade, nossa paciência, nosso testemunho. Isso é que eu estou falando. Isso é que deve ser o nosso crachá. Mas se temos sociedade, comunhão, concórdia, parte e consenso com o mundo, com os infiéis, então nós não temos isso com Deus. E nós só podemos ter purificação e santificação pelo temor de Deus. Se nós não tememos Deus, se nós tememos mais o que os homens vão achar, pensar, fazer, dizer, nós não tememos Deus, nós tememos o homem. E quem teme o homem não está em santificação, não está em purificação. E como nós lemos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.